que maravilha! Que este Deus glorioso deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou o céu para se fazer como um de nós e para morrer em uma cruz no nosso lugar, para nos trazer perdão e justificação. Louvado seja o nome do Senhor. O meu tema dessa noite é dependência. E eu queria, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu gostaria de fazer aqui, abrir um parênteses aqui para iniciar a minha palavra nessa noite. Quando a gente ouve essa palavra dependência, nos vem à mente, nos vem ao coração um sentimento ruim. Porque depender de outra pessoa, seja financeiramente, seja psicologicamente, seja da forma que for, é muito difícil. Só quem é dependente ou quem já foi dependente de alguém sabe o quanto é doloroso depender de outra pessoa. O quanto é humilhante depender de outra pessoa. O quanto é difícil, o quanto traz angústia ao coração daquele que depende de outra pessoa. Porque geralmente, quando se depende de outra pessoa, essa outra pessoa tende a ser narcisista, a ser egoísta, a gostar de ver o sofrimento do outro. Então, quando a gente geralmente ouve essa palavra dependência, parece que nos vem algo ruim à mente, ao coração. Mas hoje, eu quero falar de uma dependência que não traz para nossas vidas tristeza, mas alegria. Que não traz para o coração angústia, mas traz paz. Que não suga a nossa vida, a nossa alma, o nosso psicológico, mas que nos alimenta. Então hoje, quem sabe Deus te trouxe aqui a essa casa de oração, ou te colocou à frente deste celular, desta televisão, não sei qual o meio que você está assistindo, ou que você ainda irá assistir. Mas Deus colocou-nos aqui nessa noite para dizer assim, que depender dEle é a melhor coisa que existe. Depender do Senhor é algo que traz paz, uma paz inexplicável. É algo que traz uma alegria inexplicável. Depender de Deus é tudo o que eu e você precisamos. Quem sabe você está aí assentado, quem sabe na nave da igreja, ou mesmo aí à frente, nos ouvindo e pensando, eu sou dependente, eu sofro. Mas hoje eu quero apresentar para nós aqui essa dependência deste Deus, que ao invés de nos aprisionar, proporciona liberdade. Que ao invés de te prender, te diz, você é livre. E é difícil a gente associar dependência com liberdade. Mas é isso que o Senhor faz para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. No texto que me foi proposto, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler 5 versículos só. E eu convido você a permanecer com sua Bíblia aberta para que a gente possa, para que a gente possa acompanhar junto a exposição do texto. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus, a minha versão é a Almeida.
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Em algumas versões, agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver ou permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Vou repetir novamente. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Eu quero começar a minha palavra nessa noite colocando para você aqui um pano de fundo, contextualizando o que estava acontecendo, para que Jesus dissesse essas palavras. E para isso, eu quero voltar no capítulo 13 deste mesmo evangelho. Lá no capítulo 13, Jesus termina a ceia. E acontece durante a conversa, durante a ceia, até mesmo umas horas antes da ceia, uma conversinha, um burburinho, que fica se estendendo de quem seria o maior. Então, você já deve saber, Jesus tira a sua roupa, se despe, se enrola em uma toalha, pega uma bacia e lava os pés aos discípulos. Como você já deve ter lido, Pedro não queria, mas Jesus disse: se você não me deixar lavar os pés, você não tem parte comigo no reino. E Jesus, mais para frente, diz: vocês estão entendendo o que eu fiz? Vocês me chamam mestre, vocês me chamam Senhor, e vocês fazem bem porque eu sou mestre e Senhor. E se eu sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, vocês também devem fazer o mesmo. E o capítulo 13 termina com Jesus falando sobre o amor de Deus. Jesus estava vivendo as suas últimas horas antes da crucificação. Os discípulos não sabiam, mas ele sabia. E ele queria deixar no coração daqueles homens, e também para nós hoje, para cada um de nós nessa noite, algumas coisas que nós não esquecêssemos jamais. Porque você sabe que quando uma pessoa aprende alguma coisa ouvindo, ela guarda por algum tempo. Mas quando ela aprende alguma coisa, e a tia Ângela está aqui, sabe bem disso, as crianças são exemplo disso, quando elas vem alguma coisa que você está ensinando através de alguma coisa prática, eles aprendem e nunca mais guardam. Nunca mais esquecem, guardam para sempre. E Jesus queria isso dos discípulos, e é isso que ele quer de nós. Então ele diz: eu sou mestre, eu sou Senhor, eu vos lavei os pés, e vocês precisam fazer isso, vocês precisam servir. Nós viemos a este mundo, nós fazemos parte do reino de Deus para servir. E isso só vai acontecer se eu tiver o amor de Deus na minha vida. Se o amor de Cristo estiver derramado abundantemente na minha vida. Porque muitas vezes o servir implica em eu me anular. Eu colocar o outro à minha frente.
Eu só vou fazer isso se eu tiver o amor de Deus. Mas aí no capítulo 14, Jesus começa a falar que ele vai morrer. E Jesus começa a falar do céu, que é para onde ele vai e que é para onde nós também iremos. E se nós somos servos, se nós estamos aqui para servir, nós precisamos entender que o nosso lugar não é aqui, meus irmãos. Nós não somos desse mundo, o nosso reino não é daqui. Nós somos do céu, nós pertencemos ao céu. É para lá que nós vamos e é para lá que nós devemos esperar sempre ir. Mas aí, no capítulo 15, Jesus termina de conversar com os seus discípulos e ele diz assim: vamos sair daqui, do cenáculo. Mas ele continua os ensinamentos. E aí chega-se ao texto que nós lemos. A fala de Jesus. Por que será que Jesus diz isso? Por que será que Jesus disse? Irmãos, a Bíblia, ela se completa. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos quanto ela é maravilhosa, quanto ela se encaixa, o quanto as palavras de Jesus se encaixam umas às outras. Se eu sou servo, eu sei que o meu reino não é deste mundo. Eu sei que eu estou aqui não para me satisfazer, mas para servir a Ele e a servir ao próximo. Se eu sou servo, eu sei que eu não permanecerei neste mundo, que há um lugar, como ele diz no capítulo 14, preparado para mim. Ah, irmãos, um lugar preparado para mim e para você. Não se esqueça jamais disso. Há um lugar preparado para nós, que não é neste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui, porque o nosso Pai não é daqui. Porque o nosso Mestre não é daqui. Mas para eu viver isso, eu preciso depender dele. E é isso que ele fala no capítulo 15, na sequência da sua fala. E no versículo 1, observe comigo aqui. Versículo 1. Dá licença, irmãos. Jesus, já no início da sua fala, quando ele sai do cenáculo, ele já diz aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador, é o agricultor, depende da versão da sua Bíblia. Então existe uma videira, e existe um cuidador, um agricultor, um lavrador. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Para você permanecer, você precisa entender que ele é a videira. Não é uma placa de igreja. É Cristo. Não é uma religião, é Cristo. Não é o pastor fulano de tal, carapuça dos anzóis, famosíssimo no mundo inteiro. É Cristo. Você pode sim admirar, óbvio. Eu mesmo tenho muitas pessoas que admiram. E não é porque ele está na minha presença, viu, Débora? Admiro o meu pastor. O crescimento na pregação da palavra que ele tem apresentado. Admirar é uma coisa, mas colocar no lugar de Cristo é outra. Porque a videira é Ele. É dele que sai o seu sustento. É nele que você está e é dele que depende a sua vida. Sem ele você não vive. Sem ele você é uma pessoa morta andando.
Ele diz: eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. É em mim que vocês devem estar. É de mim que vocês devem depender. É em mim que vocês devem procurar alimento. Porque eu posso fazer tudo por vocês. Mas existe também um cuidador, um agricultor. Ele diz: eu sou a videira, porém o meu pai é o agricultor. Meus irmãos, agricultor é aquele que cuida. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui na nave da igreja, para você que está nos assistindo. Deus não é um Deus que está sentado no trono, alheio ao seu sofrimento, alheio à sua dor, alheio à sua angústia, às suas aflições, alheio a tudo que você passa. Não! Ele é Pai, Ele cuida. Quem sabe você entrou aqui nesse lugar, quem sabe você está aí nos assistindo e pensando: me desampararam, eu estou só, ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém se importa com o meu sofrimento. Mas hoje o Senhor te trouxe nesse lugar, e hoje eu creio firmemente que Deus me colocou nesse lugar, para dizer a você nessa noite: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus cuida de mim, Deus cuida de você em cada detalhe. Sabe, meu irmão, minha irmã, sabe, meu querido, aquele detalhe que talvez as pessoas digam assim: mas que coisa mais insignificante. Você acha que Deus vai se preocupar com isso? Deus se preocupa sim. Deus cuida de nós. Deus cuida da sua igreja. Deus jamais nos desampara. Deus jamais nos deixa só. Pode as pessoas te desamparar, pode as pessoas te deixarem só, mas tenha essa convicção: se você está em Cristo, se você está na dependência dEle, Ele cuida de você. Você não precisa sentir, você não precisa ver, e o Wanderson falou sobre isso. Você precisa saber que Ele cuida de você. Versículo 2. Jesus diz: eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. E aí nós vamos ver como o Senhor cuida de nós nessa noite. E eu achei bastante interessante na Bíblia literal, no texto literal tradicional. E ela vai expressar tudo aquilo que realmente esse versículo quer dizer. Porque diz assim: toda vara que está em mim, amarra no alto, e não dá fruto. O agricultor amarra e coloca no alto. E poda todo aquele ramo que der fruto. Poda por poda do mal, para que dê mais fruto. O que significa isso? Estou entendendo nada. É que a gente não está acostumado à plantação, né, de uva. Mas quando aquele que cuida da uva vê que os galhos da videira estão no chão, aqueles galhos mais antigos, estão no chão, estão sujos, ele não poda aquele galho de uma vez. Ele pega aquele galho, ele limpa aquele galho, ele amarra e coloca no alto. E espera um tempo, para ele ver se aquele galho volta
a dar, a brotar. Volta a dar fruto. E no momento da poda, todos aqueles raminhos que ele vê que vai prejudicar a videira, ele poda. Eu acho que nós aqui vamos entender mais. Muita gente aqui morou na roça e teve plantação. Eu, quando era pequena, o pai plantava muito plantação de algodão. Aí era assim, você sair, porque naquela época a gente fazia tudo na mão. Há tantos e tantos anos atrás. Era tudo na mão. Então a gente saía, né, Ângela? Acho que a Ângela trabalhou muito nisso. A gente saía jogando a semente. E aí, depois de uns dias, umas semanas, aquelas plantas nasciam. E porque a gente jogava bastante semente, nascia bastante pezinho no mesmo lugar, Vera. Então, quando aquele pezinho de algodão estava numa altura mais ou menos um palmo e meio, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que sair raleando. Quem trabalhou na roça sabe disso. Ai, tristeza. Você saía raleando, Daia. Você saía tirando. Você ia deixando só alguns pezinhos para que eles crescessem forte, desse muito algodão. Porque se você, né, irmão Stack, não é assim? Sim. Porque se você deixasse todos aquelas pés crescerem, nenhum ia crescer forte, ia crescer tudo fraquinho. É mais ou menos isso que quem cuida das videiras faz. É isso que Deus faz conosco. Deus cuida de nós, preparando as coisas. Mas Deus cuida de nós, podando a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Poda nunca é fácil. Viu, Lena? Poda é doloroso. Quando Deus nos poda, vai doer. Eu ouvi uma mensagem do pastor Val Vassouras, pastor sênior lá da Igreja Nazareno, que trouxe uma palestra para os pastores da ICPI, lá em Mogi Guaçu. Que mensagem! E ele, no decorrer da mensagem, ele fala sobre isso, e ele diz em um dado momento, que existe um momento da poda da videira, que quando se corta, dá-se a impressão que a videira chora. Não é, pastor? Que a videira chora. Porque a poda é dolorosa. Mas a poda, meu irmão, a poda, meu querido, é necessário. E às vezes a gente fica questionando ao Senhor, Deus, por que eu estou passando isso? Porque existem situações que vêm sobre a nossa vida, Ângela, que a gente não espera. Mas é a poda do Senhor, é o trabalhar do agricultor na nossa vida. Porque Ele sabe que se eu continuar sem a poda, eu não vou frutificar. Mas se Ele me podar, ainda que doa, ainda que hajam lágrimas, ainda que haja sofrimento, vou frutificar. Então, Deus não cuida só derramando bênção sobre a sua vida, não. Deus cuida também podando a sua vida. Permitindo certas angústias, certos sofrimentos, certas situações, que muitas vezes, meu amado, você não vai compreender. Que muitas vezes você não vai entender. Que muitas vezes você vai perguntar, por que eu? Por que essa doença em mim? Por que eu perdi tudo? Não foi isso que Asaf fez? Quando ele olha para a vida daqueles que não tinham a Deus, ele olha e diz assim, mas meu Deus, esses daí não conhecem a Deus, vivem numa vida de qualquer jeito, e eles estão prosperando, e eu aqui que te sirvo, eu estou aqui nesse sofrimento. Mas aí no final do Salmo 73, ele diz, mas aí eu entrei no templo,
Eu entrei na casa de Deus e eu percebi o final deles e o meu final. Deus nunca vai permitir um sofrimento na sua vida, porque Deus é um Deus sádico, porque Deus gosta de te ver sofrer. Não, meu irmão. Deus permite circunstâncias porque Ele quer te aperfeiçoar. A poda é dolorosa. O ouro tem que ir no fogo. Para tirar as imperfeições, ele tem que ir ao fogo, meus irmãos. Muitas vezes, nós precisamos ir ao fogo. E é isso que Deus faz. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é Pai. Então, se você está passando alguma dificuldade, alguma circunstância que você diz assim, eu não fiz nada para que isso acontecesse, saiba que é Deus cuidando de você. Aleluia. Mas aí no versículo 3, acompanhe comigo, o Senhor Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra de Deus que te limpa. É a palavra de Deus que te purifica. Você precisa ter intimidade com essa palavra. É por isso que o inimigo, irmãos, luta tanto contra a nossa vida, para que a gente não leia, Débora, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nem sempre vai passar a mão sobre a minha cabeça. A palavra de Deus nem sempre vai dizer, coitadinho do William. A palavra de Deus, muitas vezes, na sua grande maioria, vai me confrontar. Vai apontar o meu pecado. Vai dizer assim, você está fazendo isso errado. E isso é errado. É a palavra. Por isso que nós precisamos ler essa palavra, ter intimidade com essa palavra. A palavra de Deus nos purifica, nos limpa. Aleluia. Assim como o agricultor faz um limpa naquele ramo, a palavra de Deus faz isso na nossa vida. Então não fique bravo quando você lê alguma coisa que te confrontar. Levante as mãos ao céu, dobre os seus joelhos e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque a pior coisa para um homem e para uma mulher é quando o Senhor deixa ele a sua própria sorte. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. Que Deus deixou eles a sua própria sorte. Irmãos, esses tempos atrás eu ouvi algo que eu guardei para o meu coração. Eu ouvi alguém dizer assim que Deus, Ele é um freio na nossa vida. Porque nós, queridos, nós não somos bonzinhos, viu, pastor? Não acho que você é bonzinho, que você é muito ruim, viu, Sônia? Nós somos ruins, viu? Sabe o que nos diferencia daquelas piores pessoas do mundo? É Deus na nossa vida, porque Ele é um freio. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, como esse mundo aí, o Senhor nos freia. Mas quando Deus quer castigar uma pessoa, uma nação, Deus tira o pé do freio. E aí Ele começa a fazer o que Ele quer. E aí Ele começa a achar que é tudo normal. Que está tudo certo. Que é assim mesmo. Eu estou certo. Eu não estou sentindo nada. Eu estou sendo abençoado. Continue pecando. Continue errando. Cuidado. Porque quando Deus tira o pé do freio da nossa vida, coitado de nós. Então, irmãos,
Dobre o seu joelho e agradeça a Deus quando o Senhor te confrontar, quando o Espírito Santo disser para você, não. Quando o Espírito Santo disser para você, não vá por aí, não faça isso está errado. Glorifique ao Senhor, porque é o Pai cuidando de você. Só quem depende de Deus sabe o que é isso. Mas aí nós vamos para o versículo 4. Jesus continua dizendo assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ou permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Esse verbo permanecer no original, ele está no imperativo. Aorista. Credo, o que é isso? Parece um palavrão, né? Imperativo aorista. Quando Jesus diz permanecei, é como se o Senhor Jesus estivesse dando uma ordem. E uma ordem sem tempo para terminar. É isso que significa. Quando ele diz permanecei, ele está dizendo para mim e para você, permaneça hoje, permaneça amanhã, permaneça daqui uma semana, permaneça daqui um mês, permaneça daqui um ano, permaneça em mim sempre. Permaneça em mim sempre. Permanecer em Cristo não é vir à igreja. Você sabia que vir à igreja até Satanás vem? Não se engane, viu? Tem gente que fala, nossa, não se engane. Permanecer em Cristo não é só vir à igreja. Vir à igreja é essencial, é necessário porque somos um corpo. Mas permanecer, você vir à igreja não significa que você permanece, que você está permanecendo nele. Permanecer em Cristo é estar com Ele, é caminhar com Ele, lá na sua casa, lá no seu serviço, lá na sua rua. É sempre, é a todo momento, é estar nele. É fazer o que Ele faria, é falar o que Ele falaria. Permanecer em Cristo é ser os seus pés aqui na terra. Permanecer em Cristo é ser os seus braços aqui na terra. Permanecer em Cristo é ser a sua boca aqui na terra. O que está saindo de sua boca? Porque se você depende dEle e permanece nele, a sua boca você empresta a Ele e a ninguém mais. Permaneça em Cristo, sempre. Permaneça hoje, permaneça amanhã, permaneça sempre. Versículo 5 para a gente encerrar. Eu sou a videira, vós as varas. Preste atenção, é Ele a videira. Você é só uma vara. Ele é a videira. É dele que sai o alimento. É dele que sai o poder. É dele que sai a unção. Não é de nós. É dele que sai a vida. Você não caminha se não for por ele. Você não vive se não for por ele. Saiba que você está respirando nessa noite aqui, você está sentado nesse lugar, você está aí me assistindo, porque Ele permitiu. A Ele seja glória, a Ele seja glória. Nós não estaríamos aqui, quantos de nós não estaríamos mais aqui, não fosse a sua misericórdia, não fosse o seu amor. Lembre, meu irmão, minha irmã, lembre, amado do Senhor, cada momento que você, cada dia que você abre os olhos, é por causa dEle, é Ele.
Não é por sua causa, não é porque você é bom, não é porque você tem saúde, não é porque você tem um trabalho bom, não é porque você tem uma boa cultura. Não, é por causa dEle. É Ele que te dá a vida, o fôlego de vida, o sopro de vida, é dEle. Lembre-se, você depende dEle, dEle. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Que fruto é esse? Que fruto é esse? Quando nós observamos aqui, a primeira impressão que nós temos é que esse fruto é tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Não, irmãos. Aquilo que nós fazemos, quando nós servimos, quando nós emprestamos ao Senhor nossa boca, nossas mãos, nossos pés, quando nós vamos onde o Senhor manda que a gente vá, quando nós deixamos de ir onde o Senhor não quer que nós vamos, não é fruto, é só uma consequência. Esse fruto que Jesus fala aqui é o fruto do Espírito, é o mesmo fruto que Paulo fala em Gálatas 5, 23 e 24. Se não me falha a memória. É o tornar-se cada dia mais parecido com Ele. Quanto mais, meus irmãos, eu permaneço nele, quanto mais eu fico nele, mais parecido com ele eu fico. Quanto mais eu permaneço nele, mais eu serei sal que salga e luz que brilha. Quanto mais eu permaneço nele, mais a glória de Deus vai ser manifestada em minha vida, para que os outros vejam o Deus que está em minha vida. Quanto mais eu caminho com Ele, mais parecido com Ele eu me torno. Esse é o objetivo. Eu me tornar a cada dia mais parecido com Cristo. Mais uma cópia de Jesus aqui na terra. O objetivo de eu estar aqui e permanecer nele, é para que as pessoas olhem e digam assim: nossa, existe alguma coisa diferente. Há algo diferente nessa pessoa. Para que aqueles parentes que antes me conheciam me digam assim: meu Deus, não reconheço mais. Porque você se torna cada dia mais parecido com Jesus. Para encerrar minha palavra, eu gostaria aqui de deixar uma história que eu já contei há algum tempo atrás, mas eu gostaria de voltar a contar a história de um homem que se chamava Horatio Spafford. Horatio Spafford era um brilhante advogado do século XVII. Era uma pessoa com bastante bens, com uma família maravilhosa, 5 filhos, um marido muito bom, cristão, presbítero, um pai excelente. Mas no ano de 1810, acontece uma onda de escarlatina. E o filho pequeno dele, o único filho homem dele, morre. Era uma criança. O filho morre. Nesse mesmo ano, em Chicago, onde ele morava, incendeia-se algum lugar da cidade e a metade dos bens dele é consumida pelo fogo.
ele perde praticamente metade de tudo que ele possui. E aí, passado o luto, passado um tempo, ele senta-se com a sua mulher, com as suas filhas, com as suas 4 filhas que restaram, e diz: vamos para a Inglaterra, vamos passar um tempo para lá, para esquecermos toda essa tragédia. E então, eles compram uma passagem de navio para a Inglaterra. Mas no dia do embarque, acontece um problema sério nos negócios dele, e ele não consegue embarcar no navio com a esposa e as filhas. Só a esposa e as filhas vão. Ele fica para depois ir mais tarde, encontrar-se com elas. Mas, no meio da viagem, acontece outra tragédia. O navio em que a mulher e as filhas dele estavam naufraga. E a mulher chega na Inglaterra e manda uma carta para ele com uma única frase, dizendo: viva, porém só. Naquele naufrágio, ele perde mais as 4 filhas. E passado algum tempo, ele embarca para a Inglaterra. E quando ele está chegando no local onde supostamente o navio naufragou, ele escreve uma das mais belas poesias do nosso inário, que é o hino Sou Feliz. E eu queria citar para vocês aqui, apenas as 2 primeiras estrofes e o coro, que diz assim: se a paz, a mais doce, me deres gozar, se a dor, a mais forte, sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me ataque o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, eu certo estou que apesar das aflições, que feliz com Jesus eu sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oh, meus irmãos, que isso esteja no meu e no seu coração, que depender de Deus é ser feliz sempre, que depender de Deus, não importa as maiores aflições que eu e você passemos, somos felizes. Que depender de Cristo sempre, não importa as maiores alegrias que este mundo pode proporcionar, se você depender dele, você sempre, sempre, sempre será feliz. Glória, honra e louvor a este Pai que cuida de mim, que nós sempre tenhamos em mente depender deste Pai misericordioso, deste Pai glorioso e deste Pai amoroso. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. Amém.